Hoje eu estou aqui na Estética Clinique com o Dr. Diogo e doutora Ana, o melhor cirurgião de nariz do Brasil e nossa melhor dermato, para bater um papo e apresentar esses últimos 7 anos de trajetória, o crescimento deles, para ter essa clínica que é maravilhosa. Olá pessoal, obrigado por me receber aqui, como eu falei com o pessoal da nossa equipe toda que veio gravar. Eu acho essa clínica, e ó, que eu conheço clínicas no Brasil inteiro, a mais bonita, tá? Parabéns mais uma vez e obrigado por me receber. Eu queria que vocês trouxessem, desde a volta dos dois de São Paulo, pós-residência, o que fez vocês abrirem o primeiro consultório em conjunto, quando que foi, como é que foi o primeiro consultório até chegar até aqui? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, sim, a gente é daqui, de BH. Eu sou de Belo Horizonte, a Ana Paula é do interior. A gente formou na UFMG. Acabou que a residência, fellow, especialização a gente fez em São Paulo. A gente ficou vários anos lá em São Paulo. Quando eu estava lá na USP, a Ana Paula estava lá também, a gente tinha uma dúvida, né? Vamos voltar para BH, ficar perto da família, ou vamos ficar aqui em São Paulo? A Ana Paula já estava até bem consolidada lá, atendia em ótimas clínicas, tinha já uma clientela boa. Eu estava lá na USP, lá, então assim, se eu ficasse lá ia ter uma carreira legal também, mas a gente estava nessa indefinição. E a gente chegou à conclusão assim, que beleza, se for para voltar para Belo Horizonte, a gente quer voltar para ter um atendimento diferente, para ter um atendimento bem diferenciado. A Ana Paula na época atendia em algumas clínicas, algumas mais populares, de atendimento mais de convênio, outras já bem diferenciadas. E aí conta um pouquinho o que você pensava na época. Eu fui saindo das clínicas de convênio e eu percebia que era um atendimento que eu não conseguia entregar tudo que eu podia, assim, era sempre, a demanda era muito grande, era uma fila de espera ali, aquela recepção cheia de pacientes, eu tinha que atender volume. Mas quando que você descobriu? Porque a maioria dos médicos tem o medo de largar o volume porque paga as contas. Quando é que foi o start seu ali de falar, não é o dinheiro em si? Porque o medo, e eu vejo isso todos os dias nas consultorias, das pessoas com 100, 120, 150 pacientes atendendo mal, se a gente for pensar, mas é aquela, como é que eu largo 40 mil? Como é que eu largo 30 mil? Quando é um início médio de carreira, se a gente for pensar para hoje, tá? Porque para quem não sabe, a média hoje de salário de medicina é 22 mil. Então como é que foi essa transição, essa sacada de não é isso para mim? Ver os dois mundos. Eu estava em São Paulo, de manhã eu ia para a USP, para fazer o meu fellow, e de tarde eu trabalhava numa clínica de convênio ou eu trabalhava numa clínica particular. E eu vi os dois perfis, eu via que na clínica particular, o paciente, às vezes, ele vinha por uma demanda estética, eu fazia ali algum procedimento, conseguia fazer aquela consulta, encantar o paciente, aquele paciente acabava me trazendo 3, 4 pacientes, eu fui fazendo meu nome, fui percebendo que era um pouco mais, o volume era menor, mas eu conseguia faturar muito mais, né? Aquela hora minha era mais bem paga. E o próprio paciente que ia fazer algum procedimento comigo particular, às vezes eu via, por exemplo, que ele tinha uma onicomicose, que é uma micose na unha, e falava, você tem uma onicomicose, a gente tem que tratar. Não pode deixar isso aqui, eu já tô tratando com a médica do convênio, com a dermato do convênio. Então eu percebia que o próprio paciente, quando ele tinha doença, quando ele tinha problema, ele ia no médico do convênio para resolver aquilo rápido. Mas quando ele queria estar melhor, se cuidar naquele ambiente de beleza, de estética, ele pagava, né? Até hoje eu vejo que os pacientes eles têm muito mais facilidade de pagar um procedimento, que às vezes ele vem aqui, gasta, assim, vou falar números, mas vem às vezes numa primeira consulta, gasta 15 mil comigo, mas ele tem dificuldade de pagar uma consulta, às vezes, para tratar Roacutan de R$700, que é o valor da minha consulta, entendeu? Então, ele valoriza o procedimento, mas ele não valoriza a consulta. E aí eu fui percebendo que eu gostava mais desse mundo da estética e tratar o paciente de forma global. Não é que eu não trate as doenças do paciente, claro que eu trato, mas ele vem muito focado em fazer procedimentos e já fazer esse investimento. E a Ana Paula sempre foi muito intervencionista, a ponto de querer fazer procedimentos, sempre gostou de desenvolver essa área, e também ela é um perfil de médico que ela quer atender muito bem o paciente. Então, assim, aquele médico que beleza, eu vou... muito objetivo. Que é muito objetivo. Não, eu vou atender aqui 40 pacientes. Peraí que eu vou ter que trazer uma coisa ótima. Quando eu fiz a consultoria para vocês, e eu já passei que a Ana teve as melhores avaliações, né? E na época,
eu era fumante, que você enchia meu saco, eu parei tem 4 meses. Quando você pegou minha bochecha e esticou, a primeira vez que eu fiz o estimulador de colágeno, ali foi a primeira vez que eu falei, gente... E é a consulta completa mesmo que eu falei. Eu lembrei disso porque eu comecei a me cuidar um pouco mais fazendo um treinamento com você. Sim. Então, muito interessante. E a Ana Paula, assim, ela tem médico, que é o perfil que, beleza, vai atender 30, 40 pacientes numa tarde e, beleza, essa manchinha aqui, toma aqui o cremezinho, tchau. E ele tá tudo bem, tá faturando ali o dinheirinho dele e se sente bem. A Ana Paula, ela se sentia mal, por mais que ela recebia razoável para fazer isso, mas ela ficava, nossa, podia oferecer tão mais para esse paciente. Aí ela queria entregar muito para aquele paciente num período curto de consulta, se desgastava, e ela falou, não, eu não vou conseguir ficar a vida inteira assim. E criar vínculo com o paciente, que eu acho que é uma coisa também que eu sempre gostei. E a diferença de quando você é um médico de 15 minutos, você só vai tratar sintoma. Sim. Porque não tem como você tratar a pessoa, né, de ouvir de fato. E hoje assim, né, nessa estrutura nova e tudo, hoje até uma colega minha que fez residência comigo lá em São Paulo, ela veio me acompanhar para aprender um pouco os procedimentos, que eu fui mais para essa área de estética que ela. E eu sempre gostei muito, assim, de ser mais ativa mesmo nos procedimentos. E eu gosto tanto disso, porque, assim, um exemplo, quando eu pego minha agenda do dia, aí eu vejo lá, procedimento. Aí quando eu vejo lá, Rocutan, eu fico, ai meu Deus, consulta de Rocutan. Eu tenho preguiça, assim, né, de tipo, não vai ter procedimento. Porque eu gosto de estar ali fazendo, de ver o resultado, de cuidar dos pacientes. E eu atendi uma colega dermato, ela é minha paciente e é colega dermatologista, ela é exatamente o perfil. Ela largou os procedimentos estéticos, ela gosta de consulta, ela trabalha hoje no interior de Minas, no norte de Minas, e ela tinha muita demanda, a cidade dela só tinha ela de dermato, todo mundo procurando ela para fazer preenchimento, botox, ela já fez curso comigo para aprender, e ela falava que sentia o contrário, quando ela via lá, preenchimento labial na agenda, ela já começava a ficar nervosa e tudo, e ela gosta mais da consulta, e hoje ela se libertou, ela falou, não, vou ficar só na consulta, não quero fazer procedimento porque eu não me sinto bem. Então é você entender o seu perfil também, e fazer o que você gosta. Mas, por exemplo, quando vocês vieram pra cá, você fazia um pouquinho de tudo. Fazia. Isso foi até uma coisa que eu tava conversando hoje com essa amiga que tava me acompanhando, dermatologista, que antes os pacientes me procuravam fazer aquela consulta global dele, olhava cabelo, pele, indicava os procedimentos, ficava 2 horas com o paciente, mas eu tinha agenda vazia para isso, eu podia me dedicar, só que eu ganhava o paciente ali, esses pacientes estão comigo até hoje, né, eu tenho uma cartela de clientes hoje que me dá a possibilidade de não precisar atender pacientes novos, com volume de pacientes novos, o que é muito bom, né, os pacientes têm uma recorrência na dermatologia, porque o envelhecimento ele permanece, então os procedimentos vão ter que continuar. E então eu não tinha agenda cheia. E eu tava ali atendendo particular. Então eu fazia tudo, indicava tudo. E aí esse paciente me indicava um outro. Eu fui fazendo, né, um meu nome. O Instagram me ajudou muito também a me posicionar. Fazia muito curso também. E aí eu olhava tudo. Depois eu fui filtrando pro que eu gosto. Então hoje eu ainda atendo cabelos nas quartas-feiras e nos outros dias da semana eu atendo só procedimentos estéticos. Eu faço a consulta dermatológica, mas é uma consulta mais voltada para a gestão do envelhecimento. E você, Diogo, como é que foi essa saída? Eu nunca esqueço quando eu virei e falei, não entra mais criança nesse consultório aqui. Como é que foi essa transição de fato do otorrino, sim, Diogo, pro cirurgião Diogo? Como é que foi essa transição? Então, minha formação, né? Sou otorrino de formação, fiz residência em otorrino, fiquei 2 anos na USP fazendo fellow em plástica facial. Então, assim, desde a época da residência, o que brilhava nos meus olhos era a plástica, que era a oportunidade que eu tinha de mexer na função, mas mexer na estética, e o paciente é um paciente que é muito grato, a gente consegue mudar a vida dele. Na residência, por exemplo, eu, sei lá, operei 200 amígdalas, não sei quantos septos, nunca ganhei presente de nenhum desses pacientes. Quando eu comecei a fazer renoplastia, os pacientes super agradecidos, nossa, você mudou minha vida. Falei, nossa, isso aqui, nessa área que é uma área que eu gosto da cirurgia, é algo que eu posso transformar a vida deles. Por mais que
a princípio pareça ser algo banal, né? Mas tem paciente que se incomoda, é um trauma da vida mesmo. Mas é uma questão, quando você traz sobre banal, que hoje eu falo, quando eu lancei o meu processo terapêutico de venda praticamente, você vai perguntar o grau de dor e de incômodo para o paciente da estética, seja ele o cabelo, o nariz, a plástica. Sim. Você tem que ver os pós-bariátricos, por exemplo. É 8, 9, 10. É conviver com algo de que alguns não conseguem se ver no espelho, não conseguem sair, não conseguem tirar uma foto. Ou seja, é muitas vezes o banal para a sociedade, sim, mas não é o banal para a pessoa. Com certeza. E aí, beleza, fiz o fellow na USP, 2 anos. Aí quando eu voltei para Belo Horizonte, claro, eu não tinha agenda cheia só de procedimento estético, só de rinoplastia, mas desde o primeiro momento eu falei, um dia eu vou querer me posicionar e mexer só com isso. E claro, o Instagram também ajudou, comecei a divulgar desde então questão de rinoplastia, foi até muito mais rápido do que eu pensei. Então a gente inaugurou a clínica em 2018, 2020 na pandemia eu não atendi mais o otorrino funcional. O primeiro passo foi cortar o atendimento de criança, que assim como a Ana Paula via a agenda lá e ficava estressada quando tinha muito atendimento clínico, eu abria a minha agenda do dia e falava, legal, avaliação por rinoplastia, ficava empolgado. Uma consulta aqui. Quando eu vi que tinha atendimento de criança, eu falei, nossa, não é o meu perfil. E aí, cortei atendimento de criança, na sequência cortei atendimento de queixas de ouvido, de tontura, fui cortando, até filtrar somente para plástico. E desde 2020, eu não atendo mais otorrino geral. E assim, sou muito mais feliz, porque eu trabalho com o que eu gosto. Mas antes de eu perguntar o que te levou a me contratar em 2019, eu queria que você apresentasse pra gente essa clínica maravilhosa, porque aqui merece uns 5 minutinhos e meus seguidores merecem conhecer, na minha visão, a clínica mais bonita de estética aqui de Belo Horizonte. Vamos lá. Aqui onde a gente está é a varanda, acho que é o ponto alto da clínica. É um espaço de convivência, a gente faz muitos eventos aqui. Tem um pôr do sol muito bonito. Os pacientes gostam, às vezes vêm, trazem o laptop, ficam trabalhando aqui com o pôr do sol. A ideia nossa da clínica era ser tipo um spa, a pessoa vir para passar o dia, se sentir bem, se cuidar, e não ser simplesmente uma clínica que ela vai, faz o procedimento e vai embora. Então aqui é um espaço que a gente recebe muitas pessoas e a gente gosta de fazer muitos eventos. É como se fosse uma extensão da nossa recepção. Aqui é a nossa recepção, então você vê que toda a arquitetura foi mais voltada pensando nessa questão de spa, de natureza, pedra, verde, madeira. Esse foi o conceito da parte arquitetônica. Então aqui a gente tem uma salinha para fotos. Todo paciente que chega na recepção, nossa equipe recebe o paciente, documenta as fotos. A gente tem vários consultórios aqui. Então, aqui à minha direita tem o meu consultório, onde eu faço os atendimentos de primeira consulta, para a gente alinhar com o paciente o que vai ser feito na cirurgia, faço o exame de filmagem interna do nariz, explico todo o processo como vai ser. A mesa de negociação, é a parte do Silvio aí, que ajuda a gente bastante. O paciente saiu da minha consulta, passa com a minha equipe para alinhar os detalhes, a parte financeira, a parte burocrática. A gente tem algumas salas de procedimento na clínica, várias na verdade. Tem uma sala aqui da estética, que está com o paciente, que a gente faz tratamento de estética em geral, algumas salas de tecnologias, que a Ana Paula vai saber falar melhor. A gente tem ultraforme, cool phase, laser, plataforma de laser. A gente tem muitas tecnologias. Tem uma área aqui, uma salinha para massagem, paciente que está aguardando ou com anestésico, ou então como se fosse uma extensão da recepção. O paciente vem aqui e relaxa. Tem alguns pacientes que, quando vem aqui, fazem questão de vir para a cadeira de massagem. Eles gostam bastante. Mais uma sala de procedimentos. Muito. Aqui está com o paciente também, que está fazendo uma limpeza de pele. Aqui é a sala de consultório da Ana Paula, que é uma sala que é assim, bem acolhedora. Assim, a gente pensando mais a dica para os médicos, né? A gente sempre pensou de ter vários ambientes instagramáveis na clínica. O paciente vir, tirar uma foto, postar, se sentir bem. E aí a sala da Ana Paula tem uma conexão aqui com mais uma sala de procedimento. Então, salas de procedimento são 3, mais o consultório 4, assim, são 7 salas total, incluindo os consultórios. Aqui tem um terceiro consultório,
que a gente tem alguns colegas que atendem aqui também, e também serve como uma sala de procedimentos. E a gente tem a área restrita, a área nossa de funcionários, que aí tem expurgo, uma farmacinha, cozinha, uma parte mais administrativa. Então, Ana, depois de rodar e ver a clínica maravilhosa, sei lá, 500 metros, 600 metros aqui? 550 metros. Quando a gente começou em 2019, era lá na Andradas, era uma clínica boa, bem feita, mas 1/3 disso aqui provavelmente. 500, era 67 metros. Olha lá, 1/10 quase. Aí a gente aumentou para 100. Você entrou nessa transição. Você pegou aquela sala do lado da Arapiara, não era? E aí a minha curiosidade, até mesmo para os meus seguidores que estão conhecendo sua clínica hoje, entender o que te deu um start de contratar um consultor naquela época? Qual foi essa virada de chave? Eu acho que foi o crescimento e a gente ter que ir além do que a gente foi treinado, né? Eu fui treinada para ser médica, atender muito bem os pacientes, executar os procedimentos da melhor forma possível. Mas quando você vai crescendo, né, os pacientes vão crescendo, você tá tudo centralizado em você. Eu comecei a não dar conta, assim, como é que faz a prospecção dos pacientes, como é que organiza a cartela de clientes, como é que fideliza esses pacientes. Então, foi essa demanda mesmo, porque a gente tem que sair da figura de médico, de dermatologista, de cirurgião plástico, para uma figura de gestor, de administrador, de lidar com pessoas, equipe, treinar pessoas, porque são pessoas muito diferentes e elas têm que falar a mesma língua, ter os seus valores, como é que a gente passa os nossos valores para os nossos colaboradores. Então eu lembro que você chegou nessa fase de identificar quem fazia parte, né, do nosso momento ali, quais eram os colaboradores que valiam a pena manter com a gente, quais que não falavam essa mesma língua, e como que a gente ia treinar eles, como que eles iam vestir a camisa, questão de vendas, né? Como que ia ter os processos de vendas, a venda ela acontecia muito de forma natural, né? E isso acontece, e eu acho isso até muito genuíno, você vender para um paciente algo que realmente ele tem indicação. E isso eu mantenho até hoje. Mas existem técnicas, existem formatos, e a gente vai testando esses formatos para ver quais que vão se encaixar melhor. E eu acho que você veio nesse cenário de organizar tudo. Eu lembro que foi as primeiras vezes que a gente começou a ter tabelas de Excel com os dados dos pacientes, com tudo mesmo. Porque, na verdade, assim, quando a gente fez a nossa primeira clínica, de 67 metros, a gente fez assim, tudo de muito bom gosto, acabamento, porque, pelo menos na minha cabeça, eu ia ficar lá o resto da vida. Eu ia ter a minha salinha de atendimento, a Ana Paula, a salinha dela de atendimento, ia ter uma secretária, no máximo uma funcionária. Mas essa é uma cabeça de médico, é isso, né? A cabeça de ter um consultório. Porque a intenção, beleza, quero atender bem, eu quero ter um consultório bem bonitinho, arrumadinho, e vou ficar aqui o resto da vida atendendo. Aí a gente começou a crescer. Os problemas vão aparecendo, problemas no WhatsApp, como que é o script de atendimento, foram coisas básicas que a gente foi sedimentando. A gente começou a crescer, aí falou, já fugiu um pouco do que a gente está acostumado. Foi interessante você trazer isso, que quando era uma salinha de 67 metros e vocês atingiram o máximo daquela salinha de 67, porque tem muita gente que reclama, tá com a agenda cheia, e continua nessa linha de 67 metros, ou seja, não ousa. Sim. Então, se a gente for pegar, de sair de 67 para o 100, vocês ousaram não só em aumentar o espaço, não foi o custo Isso foi em um ano. Não, em menos de um ano de clínica, a gente já viu que ficou pequeno, precisava comprar a sala ao lado. Então, não foi só o custo de investir e aumentar, foi o custo de querer crescer estruturado e organizado, que é o segundo passo que quebra muita gente. Diversos colegas seus aqui em BH tinham clínicas pequenas, bem feitas, enxutas, criaram clínicas muito grandes, com um custo altíssimo, sem os processos estruturados. Conseguiram se manter. A Ana Paula, ela falava assim, quando ela estava na primeira clínicazinha, tudo que acontecia na clínica, ela tinha na mão, ela tinha o controle. O paciente está aguardando, ela já sabia, porque ela estava ali, o espaço era pequeno.
a gente cresceu para 100 metros, já viu que tinha que delegar algumas coisas para colaborador. Quando a gente veio para cá ainda, então, aí que a gente teve que crescer ainda mais a equipe, treinar, porque a gente teve que abrir, assim, tirar da nossa mão algumas funções e delegar para outras. Isso é um desafio. E quando você fala tirar das mãos funções, eu lembro de 2 casos em 2019. Uma era você com suas planilhas, perdendo ele 2, 3 dias úteis da sua vida para fazer um fechamento de mês, o que era um absurdo. Se a gente fosse pensar, que eu discuti com você sobre quanto vale sua hora, né, para fazer essa função. E um caso que a Ana trouxe, de tomadas de decisões que muitas vezes eu tenho que tomar porque não existe existe um atrito dentro da clínica. Então existem profissionais que, infelizmente ou felizmente, né, se a gente for depender, eles precisam ser demitidos por problemas em clínicas que eu chego. Tem profissionais que não estão alinhados com a cultura, que é o que você trouxe, e mesmo que às vezes ele seja bom, tá? Bom que eu falo em... E às vezes eles estão na função errada, né? Você muda a função e dá certo. E esse é um detalhe que hoje, com uma das minhas metodologias, quando eu faço um diagnóstico com o perfil comportamental de cada um, eu coloco cada um na função certa. Então, se a gente chega numa clínica e entende que tem um profissional que ele é esforçado, mas ele não rende, às vezes ele está na função errada. Sim. E nem todo mundo vai ser bom naquela área que a gente acha que é. Vocês dois mesmos é o perfil que eu falo que é o perfil mais complementar que existe, que é um planejador analista que aprendeu a desenvolver um pouco mais na fala no comercial e uma executora comunicadora nata que basicamente ele dá assistência, ela faz o gol. Então é um conjunto bom de ver e nem todo casal é assim, nem toda clínica tem esses 2 gestores complementares. Sim. E isso de análise comportamental que você trouxe pra gente. Hoje a gente pratica em todas assim, as... Qualquer contratação que a gente vai fazer, mesmo as que você não está fazendo parte delas, primeira coisa, antes de eu ver currículo, preencha esse formulário aqui, eu quero saber o perfil da pessoa. Porque eu não quero saber se ela tem experiência em clínica, se sabe mexer com o sistema, isso aí a gente dá para treinar. Mas se você mudar o perfil da pessoa não tem jeito. Exato. E isso é bom, tá vendo? Que os ensinamentos ficam ao longo dos anos. E eu queria que vocês trouxessem, porque no meio da consultoria veio a famigerada pandemia, em que acho que foi um processo difícil para todo mundo, mas eu queria que vocês trouxessem para as pessoas que muitas vezes eu sofro uma pergunta, aconteceu, deve ter pouco mais de um mês, um médico famoso, 75 anos, ele falou, quem me garante que você vai fazer isso tudo? Eu falei, ninguém. Então, ele travou e falou, mas você não vai falar nada? Eu falei, não preciso, porque se você for ligar, quando eu sempre passo o telefone de alguns clientes para ligar, eles vão falar, e você sempre gosta de trazer, eu queria que as pessoas ouvissem. Aquele caso da pandemia, quando fecha tudo, como é que foi minha postura com vocês naquela época? A pandemia foi 2020. Então a gente fez a consultoria em meados de 2019, né? Tipo novembro, assim. Aí, e eram 6 meses. Era beleza, X meses de consultoria, a gente organizou e tal. A gente estava começando aqui em Belo Horizonte, né? Tinha um ano de clínica, a gente não tinha muito caixa. Tudo que a gente tinha em caixa, basicamente, investimos na sala, investimos em obra. A gente estava com caixa assim, bem apertado. Pronto, clínica pronta, vamos reinaugurar e vamos bombar agora. A gente reinaugurou em fevereiro. Dia aí, 18 de foi março, isso mesmo, março fechou tudo. Ou seja, a gente com caixa apertado, a gente tinha investido na clínica e de repente, tudo estruturado e veio a pandemia e tudo fechado. A gente ferrou, a gente não ficar sem dinheiro, sem trabalhar, sem poder atender ninguém. Fizemos uma consultoria, agora... Não vai conseguir aplicar. Não vai conseguir aplicar. E aí a gente desesperado, o que a gente vai fazer de medida emergencial? Aí, na época, você assim, foi muito solícito, porque você falou, não, beleza, a consultoria teoricamente acabou, mas eu vou continuar acompanhando vocês, e você sentou com a gente, viu o que a gente poderia tomar de medidas emergenciais, da parte financeira, de organização. Onde a gente podia economizar. Onde a gente podia o que a gente poderia cortar de custos. Naquele momento que não ia ter receita, né? Não ia entrar. Então, assim, foi fundamental para a gente sobreviver essas semanas, esses meses iniciais da pandemia, que era uma incógnita para todo mundo. E aí... E acabou a pandemia sendo muito bom para
o seu fortalecimento em termos da cirurgia de plástica. mercado, né, da plástica, acabou dando um boom nas cirurgias plásticas, e tanto que depois, né, assim, fazendo a confiança, todo o suporte que você deu, por inúmeras vezes, né, a gente já chamou você para trabalhos pontuais. Agora mesmo a gente vai contratar uma nova comercial, porque a gente sentiu a necessidade de ter uma nova função aqui, vai ser uma função nova, porque hoje o formato, como eu sou muito comunicadora, eu aprendi, lembro direitinho, na primeira consultoria, eu fazia toda a consulta, indicava e ia para uma terceira pessoa que ia passar o orçamento. E você falava assim, não, se você der a maquininha de cartão que a pessoa fecha na hora, que você falou super bem, você convenceu. E eu não gostava de lidar com a questão de, você desconto, quanto que é, você faz isso, parcela nisso. Eu não gostava de lidar com esses números, eu era bem resistente a isso. E depois eu acabei voltando atrás e desde 2023, já tem 3 anos que é eu que lido com essa questão financeira com o paciente, então eu faço as minhas vendas. Não é eu que passo o cartão, mas o paciente fecha comigo aqui dentro do consultório. Mas como a clínica cresceu, hoje não é só eu tenho as minhas médicas fellows, eu tenho as meninas da estética que elas também executam vendas. Então a gente sente a necessidade de ter um comercial aqui dentro, todos os dias. E aí essa função nova, a gente está em processo de entrevistas. E assim que ela chegar, a gente vai te chamar para treinar ela pra gente. E vai ser um prazer treinar, porque faz parte do processo a reciclagem. E vocês mesmos não fazem todo ano, não vai a um evento, não faz 2 cursos, Sim. Congressos? Sim. Então, por que a gente não faz isso nas clínicas para os funcionários? Eu falo isso para todo mundo. Sim. Normalmente o médico ele sempre se qualifica e nunca faz com que o funcionário se qualifique. E aqui vocês fazem diferente. E isso que eu acho muito legal. Aí a gente faz, inclusive, eu tô fazendo várias reuniões, que como eu tô com as médicas fellows, e aí a gente fez assim, cada esteticista, a Dani que é enfermeira e as fellows, cada uma foi responsável por 2 ou 3 tecnologias, elas tiveram que dar uma aula, elas ficaram super nervosas, estudaram no final de semana, que elas tinham que apresentar para mim sobre essa tecnologia. E deu tão certo que a gente vai continuar 1 vez por mês fazendo essas reuniões, porque isso motiva elas a estudarem. Porque muitas vezes elas estão ali executando e eu sou a cabeça pensante por trás, mas elas têm habilidade para pensar também, para raciocinar. Em relação à equipe também, eu acho que por mais que a gente tenha uma ótima equipe estável, todo mundo em sintonia, eu acho assim, a cada 3 ou 4 meses, no máximo, tem que dar um chacoalhão na equipe. Você tem que movimentar, trazer algo novo, porque é natural a gente se acomodar. Então, elas se acomodam, então é importante trazer um detalhe novo. Não vai mudar completamente, né? Mas um detalhe a mais, um argumento a mais numa venda, por exemplo, um detalhezinho pode fazer diferença. E eu queria até trazer uma pergunta mais voltada para você. Porque a Ana tem esse perfil, a Ana Comunicação. Mas você vê necessidade de ter um comercial? Porque eu falo com todo mundo que pelo perfil, vamos pegar que aqui era só o Diogo, não existisse a Ana. Um comercial ele faria mais necessário desde o início ou não? Como é que você vê isso? Até pelo meu perfil de não ser naturalmente comunicativo como a Ana Paula, se ela tinha essa resistência, né, em passar preço, eu tenho ainda mais, né, de lidar com essa questão. E também pela natureza do tipo de procedimento que a gente faz. A Ana Paula é uma venda que mais quente, porque o paciente fechou, já faz na hora o preenchimento e tudo. Faz o botox. Já o meu, assim, é uma cirurgia, a pessoa tem que se programar, fazer exames pré-operatórios, passar no cardiologista, tem que programar férias, uns dias ficar em casa. Então, eu pessoalmente tenho dificuldade de eu finalizar a consulta, eu passar o preço, definir a data do paciente. Então, eu prefiro terceirizar isso para a minha equipe. E aí, baseado nisso, eu selecionei uma pessoa que já era da minha equipe em outra função, que ela é muito comunicativa, para ela meio que complementar esse meu perfil, né? Ou seja, vamos treinar ela para venda. Ela não tinha experiência nenhuma para vendas, mas está indo super bem, porque ela tem esse perfil que é complementar ao meu e faz essa parte assim que realmente eu não sinto tão confortável em realizar. Então é isso que é importante a gente discutir. São 2 perfis distintos na mesma clínica. A Ana não tem um comercial, está contratando agora, de fato porque ela faz isso e para ela é natural. Já para o perfil que é o mais planejador analista, a gente tem que investir no comercial porque é antinatural. E tudo que não é natural, ele incomoda. Então, se você tem uma secretária na clínica, vocês já viram isso, que não gosta de ligar, e minha ordem é sempre para ligar.
ela não gosta, não adianta. Ou eu enquadro ela em outro lugar, eu troco. E a gente tem dificuldades com gente mais nova que não foram pessoas que criaram hábito em relação ao telefone. E assim vai. Para finalizar e trazer para os meus seguidores, para os seguidores de vocês, queria que vocês falassem. Hoje, para quem está formando, se estudar, porque eu sou super a favor, eu sei que vocês são, e a gente tem ouvido tanto de atrocidade na medicina, por que estudar ainda é o melhor caminho para quem está formando? Eu acho que é uma dificuldade. E estudar o quê, né? Além da medicina. Assim, primeira coisa, assim, antes de pensar em... Claro, quanto mais cedo a pessoa desenvolver essas habilidades, né, de venda, de comunicação, ela vai ter o caminho encurtado. Mas antes de pensar nisso, a formação médica é essencial. E o que a gente vê, principalmente na geração mais nova, que eles querem muitas vezes cortar o caminho, sabe? Às vezes a pessoa mal saiu da faculdade, não tem formação nenhuma e já está pensando em vender. Beleza, ela tem que desenvolver isso. Mas antes ela tem que ter uma boa formação. A Ana Paula até recebe, às vezes, várias pessoas que mal estão na faculdade ainda e já querem fazer o workshop dela de preenchimento. Não é o momento. Na verdade, eu acho que tem o período que a gente planta e tem o período que a gente colhe, né? Então tem o período da colheita. E eu acho que você tá ali no período de faculdade, já querendo colher, já querendo ganhar dinheiro, já dando plantões, já querendo abrir consultório. Eu vejo isso nas estudantes de medicina já atendendo. Eu acho que a chance de você quebrar a cara, de não consolidar o seu, né, quem você é como profissional, é muito grande. E não adianta nada eu vender muito bem no Instagram, o paciente chegar aqui e eu não conseguir entregar. Então eu acho que quando o marketing é bem feito e em todas as etapas lá da rede social, porque ela facilita, né? Quem comunica bem, quem tem às vezes a manha ali de gravar vídeos, né, de viralizar, vai atrair o paciente mais rápido para o consultório. Isso facilita. Mas se você não continuar entregando todas as etapas, né, entregar um bom resultado, saber o que você está fazendo, né? Então, por mais que eu goste muito de procedimento estético, é diferente. Quantas vezes eu tô ali fazendo procedimento estético, peraí, tem uma lesão que a gente vai ter que biopsiar, um câncer de pele, né? Eu já salvei paciente de melanoma e veio aqui para fazer botox. Né? Claro, então, antes de tudo, antes de pensar em venda, em marketing, a gente é médico. Isso é o mais importante, é o primeiro passo. E assim, claro, tem que ser um meio termo. Exato. Não pode também ser um médico bitolado, igual o médico antigo, que não acha que Instagram é besteira, que comunicação é besteira, que venda é coisa de picareta. Que se você que é um médico sério não vender, o picareta vai vender no seu lugar. E esse é o detalhe que vocês trazem que eu acho perfeito. Porque hoje, graças a Deus, eu lido com grandes médicos, com grandes nomes no Brasil inteiro. E quando eu chego num público que é normalmente, vamos pegar os quase 60, eles são muito fechados para isso. Tem um médico colega seu da USP, do interior de São Paulo, que ele, Silvio, não vou, não dá, não consigo. Eu basicamente falei, então eu faço a consulta, estruturei a consulta dele, como se fosse num painel. Entreguei para comercial e falei, vende. Um cara que tinha um ticket médio de 600, 700 reais por paciente, hoje é 9 mil. Por quê? Ele era o melhor cirurgião e vendendo a preço de banana. Eu falei com ele, não tem problema nenhum, você quer fazer pro bono? Tira uma sexta-feira e opera 2 por semana. Pessoa que faturava 60 mil, 70 anos quase de idade, 60 e poucos. Excelente, currículo perfeito, professor universitário, maravilhoso. Depois de 2 meses foi para 260 mil. O que eu mudei? Nada. Ele continua sendo gênio, ele continua não aparecendo na internet, só que ele tinha a agenda cheia. Eu simplesmente estruturei a comunicação e a venda dele dentro do negócio. Mas porque ele era bom. Porque se ele não soubesse fazer cirurgia, ele ia aleijar pessoas. E é isso que eu sempre trago. Aprendam, sejam bons médicos, e depois você vem crescer comigo. Para finalizar, queria fazer o convite. Vocês foram meus palestrantes ano passado no Clínicas Replicáveis. Agora, esse ano, vai ter um novo evento com o Lake Spa Experience. E não vai ser só um evento para vocês, como médicos, que são meus convidados. É um evento mais voltado para a família. Então, de sexta a domingo, a AZV vai dar os jantares, o almoço, o coquetel do sábado, para aproveitar a família no spa, na piscina,
aqui do lado de BH. Legal, vai ser um prazer. Esse é